Vídeo 16. Mais 15 anos para Ezequias. Continuemos voltando o texto a 2 Reis 19. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Ora, nessa mesma noite, o anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte, pela manhã, só havia cadáveres. Para o escritor de 2 Reis, foi Javé, ou o anjo da morte, o anjo do Senhor, quem realizou a chacina dos assírios. Já alguns historiadores atribuem as mortes em grande escala a uma epidemia de peste bubônica, doença causada por ratos. Heródoto, historiador grego, ao escrever sobre a história do Egito, relata que um faraó foi poupado de ser invadido pela Síria devido a uma peste que dizimou o exército assírio. Esta afirmativa é interpretada como sendo a versão egípcia do ataque de Senaqueribe a Judá, devido à região ser acesso entre o Egito e a Síria. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século da Era Comum, afirma em uma citação de Beroso, sacerdote da Babilônia do século III a.C. Quando Senaqueribe retornou a Jerusalém da sua guerra com o Egito, encontrou ali a força sob Rabsaque, em perigo de uma praga, porque Deus infligiria uma doença pestilenta ao seu exército. E na primeira noite do sítio, 185.000 homens haviam perecido, junto com seus comandantes e oficiais. Estranho é, no entanto, este relato de Heródoto, que informava por que o assírio não invadiu o Egito. Espantosa multidão de ratos do campo espalhou-se pelo acampamento assírio inimigo, pondo-se a roer os arneses, os arcos e as correias que serviam para manejar os escudos. Levando em consideração as citações históricas destes dois grandes historiadores do passado, o episódio pode ter ocorrido de fato. O que resta definir é se foi a ação natural de uma peste de ratos ou pela ação misteriosa de um ser divino. O rei Ezequias é acometido de uma doença supostamente mortal, e Isaías vem avisar que ele não sobreviverá. Ezequias então ora ao seu Deus, e este resolve curá-lo da tal enfermidade fatal e lhe conceder mais 15 anos de vida. 2 Reis, capítulo 20, versículo 6. Vou acrescentar 15 anos aos dias de tua vida. Porém, a sua suposta cura não tem nada de milagrosa ou fantástica. É exigido que se colocasse sobre a úlcera uma espécie de unguento de figos. 2 Reis, capítulo 20, versículo 8. Então disse Isaías: Trazei-me massa de figos. Trouxeram-na, aplicou-a sobre a úlcera e o rei ficou são. Ezequias, no entanto, duvida da cura e pede um sinal. 2 Reis, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Ezequias disse a Isaías: Qual o sinal de que o Senhor me curou e de que poderei subir ao templo dentro de 3 dias? Isaías respondeu-lhe: Eis o sinal que te dará o Senhor para que saibas que se há de cumprir a sua promessa. Queres que a sombra se adiante 10 graus ou recue 10 graus? É fácil, replicou Ezequias, que a sombra se adiante 10 graus. Não, quero que ela recue 10 graus. Orou o profeta Isaías e o Senhor fez com que a sombra recuasse 10 graus no relógio solar de Acais. Ora, para que a sombra do relógio solar de Acais recuasse 10 graus, aproximadamente 40 minutos na representação do tempo, seria necessário admitir que o Sol retrocedesse em sua trajetória por alguns instantes, ou que a fonte luminosa solar fosse substituída por outra de grande intensidade, que pudesse ser controlada de forma a realizar tal feito, como uma nave projetando um foco de luz direcionado ao relógio solar de Acais. Esta não seria a primeira vez que algo semelhante acontecera nos textos bíblicos. Em Êxodo capítulo 14, versículo 20, é dito: E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles
e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Um feixe de luz clareava o acampamento dos israelitas, enquanto obscurecia a região onde estavam os egípcios, provavelmente por se colocar à frente da lua e de sua luminosidade. Em Josué é dito que o sol parou no céu por quase um dia inteiro. Seria novamente uma nave se sobrepondo à visão que as pessoas tinham do sol? Josué capítulo 10, versículos de 13 a 14. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito nos livros de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim à voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Uma narrativa de que cientistas da Agência Espacial do governo norte-americano, NASA, teria encontrado o dia perdido do texto bíblico de Josué, vem se propagando desde os anos 60 aproximadamente, em sites religiosos na internet e em tantas outras publicações religiosas, como se fosse verdadeira e factual. No entanto, histórias similares já vinham sendo alardeadas desde o século passado. No seu livro A Harmonia da Ciência e Escritura, de 1936, Harry Himmer dedicou um capítulo inteiro ao assunto, com o título Moderna Ciência e o Longo Dia de Josué. Em relação ao ocorrido no texto bíblico e o que a ciência supostamente teria chegado a essa conclusão na época, ele declara: o testemunho final da ciência é que tal dia está faltando no registro do tempo. Por mais que o tempo se prolongue, o registro deste dia deve permanecer. O fato é atestado por eminentes homens de ciência, dois dos quais eu cito aqui, Edwin Ball e Charles A. Totten. O Dr. Himmer informa que o desconhecido cientista Edwin Ball, um astrônomo britânico, teria sido o primeiro a apregoar que 44 horas e não 24 foram perdidas no tempo solar. Segundo Himmer, a informação para se obter a prova do sumiço deste dia, que seria uma quarta-feira, 22 de julho, poderia ser encontrada no livro O Longo Dia de Josué e o Relógio do Sol de Ahaz. No entanto, a revista americana Bible Science Newsletter publica um artigo em sua edição de julho de 1989, informando que o Dr. Bolton David Heiser escreveu para a consultoria da NASA em Greenbelt, Maryland, onde o fato teria ocorrido, questionando a respeito da suposta descoberta, e essa foi a resposta da agência americana. Apesar de fazermos uso de posições planetárias como fator necessário para a determinação das órbitas das naves espaciais em nossos computadores, não descobrimos que nenhum astronauta ou cientista espacial em Greenbelt estivesse envolvido na história do dia perdido atribuído ao Sr. Hill. Diante de tanta dubiedade e da falta de argumentos e de provas consistentes e da negação da própria NASA, é mais ponderável crer que o relato aqui referente à Agência Espacial Americana não passe de uma grande farsa. No entanto, este é apenas um ponto de curiosidade que aqui expomos, tornando-se algo menos relevante diante da possibilidade do tal Sol de Josué ser uma enorme nave circular e de intensa luminosidade no céu, substituindo a visão do Sol para os que se encontravam na Terra, naquela região e naquele período específico.